Olá, gente. Iremos falar hoje sobre um princípio contábil chamado princípio da entidade. Qual é o maior problema, o maior erro das empresas privadas? É como remunerar os seus diretores, seus sócios. Esse é o maior erro. Tenham certeza que um grande problema das empresas privadas refere-se a esse tema. O grande problema das empresas privadas refere-se a não conseguir aplicar esse princípio de forma adequada dentro da sua empresa. Ou seja, confunde o que é o patrimônio seu com o que é o patrimônio da sua empresa. E aí talvez você pudesse me perguntar, e como tentar resolver isso, Jean? Bem, o que nós fazemos aqui com os nossos clientes é, primeiramente, orientar a eles para saberem, nós já falamos isso em outros vídeos nossos, saberem quem são eles, qual o tamanho deles. Esse é o primeiro ponto. Qual o tamanho deles? Quem são eles? Quais são as despesas que a sua empresa tem todos os meses? A partir desse momento que você fizer esse levantamento, você vai começar o mês sabendo o tamanho da sua empresa. Ou seja, se não é no dia 1, se não tivesse nenhum dinheiro na conta, como é que você começa o seu custo individual da sua empresa? Como é que você começa o mês da sua empresa? Devendo quanto? Essa é a primeira coisa que você tem que levantar. A partir do momento que você faz esse levantamento, você tem uma outra análise. Qual é? Diante daquele montante que eu levantei como despesa fixa da minha empresa, eu fazer uma correlação dessa despesa fixa com a minha receita da minha empresa, naquele mesmo dia primeiro. Óbvio, quando se falar de empresa de comércio, que trabalha com vendas, você tem que trabalhar uma estimativa. E a partir do momento que você fizer esse levantamento dessa estimativa de receita fixa com despesa, receita com despesa fixa, você vai compreender qual é a margem de sobra da sua empresa. E aí você vai fazer uma comparação disso com a sua necessidade sua, sócio da empresa, de retirada de recursos da sua empresa. E aí qual vai ser o caminho que você vai trilhar? Você só tem dois caminhos. Ou se a sua relação de receita com despesa estiver muito favorável, você consegue estabelecer um valor X para você ficar retirando todo mês, porque não vai prejudicar a saúde da sua empresa. Ou se aquela relação não estiver tão saudável, você vai ter que trabalhar uma forma de reduzir suas despesas fixas para que você possa fazer uma retirada. Ou em última instância, você vai ter que fazer uma retirada menor e trabalhar no processo de equilíbrio, ponto de equilíbrio da sua empresa, para que ela possa crescer e você possa transferir mais. Uma outra observação que é importante, no caso da empresa, é saber o quê? Qual a forma de retirada de recursos da minha empresa? Qual a melhor forma? Existem duas. Existe uma de uma lei, que ela estabelece que, no caso que a sua empresa, você exerça uma função que seria de um funcionário, você teria que receber um pro labore. Ou seja, você é aquele sócio que coloca a mão na massa. Você é aquele sócio que faz as atividades da sua empresa. Não é só aquele sócio patrocínio. Não é só aquele sócio investidor. Então, nesses casos, a lei estabelece como regra que você deveria receber um pro labore. Reforço, nenhum pro labore pode ser inferior a um salário mínimo. Mas um outro caminho que você poderia fazer, porque o pro labore, a depender do ramo da sua empresa e do enquadramento tributário dele, vai ter impostos da empresa, chamados impostos patronais para ela. Então, qual é a outra forma de eu fazer? Na verdade, não é de você fazer retirada. Contabilmente falando, não é essa a lógica. Mas, notoriamente, todos os meses você vai fazer retirada de recursos a título de adiantamento para a sua empresa. Ou seja, valores que você transfere da conta da sua empresa para você, não é? E você se torna um devedor à sua empresa. Lembrando, nesses casos, quem vai demonstrar essa conta, essa prestação de contas é a sua contabilidade. Por isso que a gente tem batido aqui na tecla. Nenhuma empresa pode viver sem contabilidade. Nenhuma empresa sobrevive sem contabilidade. E legalmente falando, nenhuma empresa pode
ter a liberdade de escolha de não ter uma contabilidade. Então, a partir do momento que você vai transferindo um valor X à sua conta, e aí ele tem que ser um valor fechado, você não pode todo dia chegar lá e tirar 100, 200, não. É um valor que foi parte do processo que nós falamos no início desse vídeo. No final do exercício social da sua empresa, que sempre é 31/12, a contabilidade vai apurar o resultado do balanço. Ou seja, a contabilidade vai dizer qual foi o resultado que a sua empresa teve naquele ano. Ela teve sobra ou teve prejuízo? Em cima disso, vai fazer um conto de contas daquela sobra, se foi sobra, com o que você adiantou. E se houve prejuízo, o que é que se faz? Você continua devendo à sua empresa. Tá? Então, muito cuidado nesse processo. Jean, e se o que eu saquei, o que eu adiantei, foi inferior ao que eu poderia ter distribuído, distribuição de lucros, como a lei estabelece, o que é que eu faço? Se o que você sacou foi inferior ao que você distribuiu, é simples, distribui essa diferença. Tá bom? Grande abraço.